Bom dia! Vamos à nossa aula 7 de matemática, tá? Tá lá na apostila de vocês, na página 66. Hoje é dia 26 de novembro, quinta-feira, então a nossa penúltima aula dessa apostila, ok? Hoje na aula de matemática nós vamos estudar um pouquinho sobre volume, tá? A gente já sabe que para medir um volume de um corpo geométrico, nós temos que escolher uma unidade de medida, né? Para ver quantas vezes essa unidade está contida naquele corpo geométrico, certo? Esse volume do corpo, ele depende, então, da unidade escolhida. Lá na apostila de vocês vão iniciar a apostila com aquela tabelinha das medidas de volume, certo? A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico, tá? Ela é representada pelo M com 3 lá em cima, metros cúbico. A gente sabe que 1 metro cúbico, então, corresponde ao espaço ocupado por um cubo, né? A solidificação do quadrado, né? De 1 metro de aresta, então tem que ter 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vai formar o quadradinho igual a Pro mostrou na outra aula, né? Tridimensional, 1 metro cúbico, ele vai ter que ter 1 metro em todas as arestas. Neste caso, o volume ele é encontrado multiplicando o comprimento, a largura e a altura do cubo, certo? As unidades do sistema métrico decimal de volume, então, são as mesmas de quando a gente estudava lá as medidas de comprimento. Só porque agora elas são cúbicas, porque antes o comprimento ele só ia, né? Era uma reta. Agora, como a gente viu na aula passada, a figura ela tem forma, ela tem dimensão, ela ocupa um espaço, ela tem volume, mas vão ser as mesmas. Tá? Então, é o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, metro cúbico, que é a principal, né? O decímetro cúbico, que a gente usa também, o centímetro cúbico, que a gente usa bastante, e o milímetro cúbico, certo? As transformações entre os múltiplos e os submúltiplos de metro cúbico, elas são feitas da mesma forma que a gente fazia da outra vez, ou multiplicando ou dividindo, né? Ou por 10, ou por 100, ou por 1000, dependendo de qual unidade a gente quer transformar, certo? Se for de uma maior para uma maior, de uma menor para uma maior, a gente vai dividir, multiplicar, né? Se for o contrário, a gente vai dividir, certo? Por exemplo, se eu tiver metro cúbico e eu quiser transformar em quilômetro, eu vou dividir, certo? Agora, se eu tenho metro cúbico e quero transformar para centímetro, eu vou multiplicar, certo? Para transformar esse valor de metro cúbico para centímetro, a gente sempre vai olhar naquela tabelinha. Sempre vou multiplicar. Se eu venho da direita para a esquerda, eu vou multiplicar por 1000. De lá para cá, na tabelinha de vocês, multiplica por 1000. Se eu vou daqui para lá, eu vou dividir por 1000, certo? Para a gente transformar essas medidas, então. Tem algumas atividades lá na apostila de vocês para vocês fazerem, para treinar, então, um pouquinho disso, tá? Vai trabalhar lá com cubo, né? Lembrando que ele tem volume, então ele ocupa um espaço ali, né? E depois vai ter para vocês fazerem a leitura de algumas medidas, quilômetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, só para vocês se familiarizarem, então, um pouquinho com essas expressões, ok? Boa aula para todos!